Muito bem. Dito isso, orando pelos nossos irmãos, nós vamos continuar a nossa caminhada pela palavra do Senhor, aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor tem trazido aos nossos corações através do livro de João. É o Evangelho de João. É um evangelho muito rico, muito ímpar, e é muito bom poder ler João. A nossa caminhada hoje vai continuar com uma mudança radical. Do capítulo 1 para o capítulo 2 há uma mudança radical. E eu espero que vocês tenham vindo bem vestidos hoje, pois a gente vai para um casamento. Então o casamento tem que ser na Beca. A gente vai para um casamento lá em Caná da Galileia. A Caná da Galileia era uma cidade próxima de Nazaré, cidade natal de nosso Senhor Jesus. E esse casamento, pelas programações, pelos estudos, dizem que a Caná de Galileia ficava 10 quilômetros ali de Nazaré. Nada difícil de ir com os camelos, os burrinhos, a pé. Era o jeito que os irmãos ali costumavam fazer essas viagens, né? E esse casamento é interessante quando a gente lê o texto, nós vamos ler daqui a pouco, João 2, 1 a 12, mostra uma certa intimidade ali. Havia uma proximidade muito grande desse casal ali com a família de Jesus. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso porque o texto vai dizer: Maria estava lá como convidada. Porque Maria estava lá como convidada, no final do texto nós vamos ver que os irmãos de Jesus estavam lá como convidados. E o texto vai se referir que Jesus e os discípulos foram convidados. Então, parece que esse casamento ou é de algum familiar de Cristo, ou é de alguém, talvez do seu amigo de infância, alguém muito próximo da família, né? E até o momento a gente percebe que, como vimos no capítulo 1, Jesus tem 4 discípulos que estão ali nominados até agora, né? Se tinha outros já, esse texto de João não se importa em dizer, mas o capítulo 1 que nós terminamos de ler o domingo passado, diz que eram André, Pedro, Felipe e Natanael. Eram os 4. Então a gente pode dizer que dentre todos os discípulos que vão participar desse casamento, nós temos 4 discípulos que estavam vendo o que vai acontecer no casamento de Caná da Galileia. E eu então gostaria de ver esse texto com vocês hoje, sob a perspectiva de que neste casamento havia um convidado especial. Então, tinha muitos convidados. Nós vamos ver que por causa dos muitos, acabou aqui. Tem a outra ali do lado. Vai ter. Som. Isso tá legal. A bateria desse tá bom. Esse aqui acordou no horário de verão. Aquele ali não aguentou o horário de verão. Então tinha um convidado especial. E esse convidado especial é Cristo. E ele está ali. E a gente percebe que é um casamento grande. Porque ocorre um problema no meio do casamento, que é acabar o vinho. Coisa chata, né? A pessoa, você está lá no meio do casamento. Casamento aqui no Brasil dura o quê? Uma festa? 4, 5 horas? Né? Vamos supor que 2 horas lá você está comendo alguma coisa, bebendo, aí você levanta a mão, o garçom traz uma coca, aí o cara... 2 horas de casamento só, já acabou a coca. O que é isso? Traz então outra coisa aí, um outro refrigerante. Acabou. Não tem mais nada. Agora é só conversar e fica sossegado aí. Aguenta mais 3 horas de casamento numa mesa vazia, um olhando para a cara do outro. Então era isso que estava acontecendo lá. Né? Era esse o contexto. Vamos ler João capítulo 2, versículo 1 ao 12. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado, com os seus discípulos, para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes:
Façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra, que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros de água. Eles usavam essas água para purificação. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente, 600 litros de água em média. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo o vinho, pois que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Pois por mais que os serventes que tivessem tirado a água soubessem. Chamou o noivo, o cara lá que experimenta o vinho, que dá o tom da festa, chamou o noivo e disse: todos costumam servir o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele foi a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém. Então, no decorrer da festa, um problema. Demorou muito a festa, acabaram vindo. Uau, era algo imperdoável isso acontecer. Se não tem vinho, não tem mais alegria. Se não tem vinho, não tem mais festa. Os convidados com certeza iriam começar a se retirar. Então nós podemos dizer que nessa festa havia um grande problema. É a primeira coisa que nós vemos nesse texto. Há um grande problema na festa. E quem observou primeiro esse grande problema foi Maria. Provavelmente porque Maria, como muito próxima, você pode mudar, está aí, porque Maria muito próxima da família, talvez ali ajudando no contexto do casamento, Maria então sabe que há um problema, e um problema grave, ela não tem mais vinho, o que a gente vai fazer? E eu não sei se você sabe, mas casamento naquela época durava até 6 dias. Então não era que alguém ia para uma festa de casamento que a gente vai, 4 horas, fica ali no ambiente e volta para casa. São 6 dias. Tem os seus significados de fazer a festa, tinha os seus momentos na festa, tinham as purificações que eram para fazer. Era um monte de ato reunido para se fazer a festa de casamento. Então, eu não sei qual é o dia que acabou, o texto não diz, mas acabou. E o casamento não podia acabar naquele dia, tinha que continuar. Tinham coisas ainda para ser feitas. Então Maria, quando está naquela situação de entender ali que os seus parentes, os seus amigos próximos estão num casamento e o vinho não é mais possível beber, porque ele acabou, Maria vai pedir ajuda a alguém que ela sabe que pode ajudar. Eu não sei o que estava na cabeça de Maria. Eu não consigo entender por que ela, naquele momento, resolveu pedir que Jesus resolvesse um problema ligado a vinho. Eu não sei se ela falou assim: acho que Jesus deve ter um dinheiro ali, ele está com os discípulos dele, eles vão no mercado, na mercearia ali do lado ali, e compram um vinho, depois paga, vai no vinhedo aqui e traz aí uns tonéis de vinho, e aí depois a gente vê, mas é preciso resolver. Talvez seja essa a nossa primeira impressão ao olhar o texto. Por que Jesus resolveria um problema de falta de vinho? É interessante porque quando Maria pede para Jesus, a resposta de Jesus não tem uma conexão muito legal com o texto. Se você está lendo, você fala: peraí, acho que faltou uma linha aqui. Sabe conversa meio atravessada? A pessoa fala uma coisa, o outro fala outra. Não entendi. E Jesus falou, ela falou assim: então eles estão sem vinho. Aí Jesus disse: mulher, o que eu tenho contigo? O que tem a ver isso? Minha hora não é chegada. Opa!
Piorou agora. Não tem vinho, a hora dele não é chegada. Então, perceba que quando Maria faz a pergunta, Jesus entende que Maria estava fazendo um pedido relacionado a algo poderoso, miraculoso, que ela sabia que Jesus podia fazer. Ela não estava achando que Jesus sairia dali e iria na Mercearia do seu João para comprar o vinho. Maria estava fazendo um pedido que ela conhecia o seu Senhor e sabia que o seu Senhor podia fazer. A gente, na primeira leitura, acha que Maria está falando com o filho. Mas Maria não está falando com o filho. Maria está falando com o Cristo que ela conhece. Você já leu o texto lá de Lucas, capítulo, acho que é 2, que vai falar quando Jesus se perde? E aí, todo mundo está atrás de Jesus. Cadê Jesus? O Lucas já se perdeu uma vez? Fez raiva para vocês uma vez? Se perderam? Você fala assim, está aqui, cadê o Lucas? Meu Deus do céu, cadê o Lucas? Com Jesus foi mais triste, porque assim, eles estão andando, indo embora para a cidade deles, deixaram Jerusalém. Aí acho que depois de uns 2 dias, Maria olha, ô José, o Jesus está com seus primos e tal? Não. Maria, não está com seus primos e tal? Não. Cadê Jesus? Cadê Jesus? Fulano, Jesus está aí? Jesus não está em lugar nenhum. O cara do menino ficou. Toca para trás. Pais irresponsáveis, né? Toca para trás e vão achar o menino. Andaram mais um dia para Jerusalém, chegaram lá, cadê Jesus? Acha Jesus, procura Jesus aqui. Vocês viram um menininho assim e tal? Não, ninguém. De repente, usaram uma rodinha no templo e tem um monte de gente sentada ouvindo Jesus. Um garoto que provavelmente, tá gente aqui, ó, é entre aspas, não vai dizer depois que o pastor disse que é provavelmente. Jesus tinha ido lá celebrar o seu bar mitzvah de 12 anos. Quando ele tem 12 anos de idade, ele já pode falar como adulto. E ele está dentro do templo, uma roda de adultos. E ninguém vai expulsar ele dali, porque ele tem 12 anos. Ele já fez o seu bar mitzvah. E ele já pode falar sobre as coisas da lei. Porque com 12 anos, assim como a Valentina, quando fez 12 anos, sabia de cor o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pode perguntar para o Valentina, o cara vai responder para você qualquer um. Então Jesus está ali conversando sobre o Pentateuco, sobre a lei. Quando Maria e José chegam e vão dar uma dura em Jesus, porque se você é meu filho... Ei, a gente já está, estamos lá na frente indo embora, você está fazendo o que aqui? A gente está louco procurando você, não sabia onde procurar. Aí Jesus olha e fala, mas como é que vocês não sabiam onde procurar? Se vocês quiserem me achar, é só procurar na casa do meu pai. Tem uma coisa nesse texto que é gracioso demais. Que diz assim, e Maria guardava no coração. Olha que coisa incrível. Quando Jesus ia sendo criado por Maria, Maria ia aprendendo quem era Jesus. E quando as coisas aconteciam com Jesus, Maria ia guardando no coração. Então agora, aqui no capítulo de João, aqui, Jesus está adulto e tem um problema, ela sabe. E a gente não tem um contexto histórico para dizer por que ela sabe. Mas Maria sabe. Ela, pelo menos, crê. Ela não tem dúvidas de que Jesus possa fazer alguma coisa para resolver um problema grave. Porque veja, para nós, parece uma coisa banal, é vir numa festa, encerra a festa mais cedo, manda todo mundo embora, dá outra coisa para os camaradas beber. Será que não tinha cerveja naquela época? Não tinha outra coisa para o pessoal? Por que vai se preocupar? Não, gente, tem cerimônias para acontecerem, tem ritos.
O vinho não pode acabar antes, tem um processo, é importante, é um casamento, é uma celebração a Deus. Jesus olha para Maria e diz: mulher, não é chegada a minha hora. E a ideia de Maria, depois de ouvir isso de Jesus, é mais ou menos assim: com todo respeito, ele vai mudar de ideia. Ele vai mudar de ideia. E aí ela olha para os garçons que estão servindo a festa, chama todo mundo, e é por isso que eu digo, Maria estava enturmada na festa, ajudando, liderando, alguma coisa. E aí Maria chama os garçons, faz o seguinte, faz tudo o que ele mandar, e ó, sai fora. E deixa Jesus com os garçons olhando para ele. Jesus pensa, e aí o texto não diz se naquele mesmo momento ele fala isso, se ele vai sair, dar uma volta umas horas depois, se é no outro dia, lembra, são 6 dias de festa. Mas acontece que Jesus, naquele momento, ele diz: poxa, tudo bem, pode ser a minha hora. Que hora era essa que Jesus estava falando? Porque várias vezes, quando a gente vê o termo não é chegada a minha hora, relacionado a Jesus, é quando ele está falando da morte. Ele diz: não é agora, não é chegada a minha hora, não é agora, não é chegada a minha hora. Mas aqui está estabelecendo um outro não é chegada a minha hora. Não era chegada a hora dele ainda de ter uma revelação da sua divindade. Os autores colocam esse texto e esse milagre como sendo o primeiro milagre de Jesus, quando você vai fazer uma cronologia bíblica. Mas pode ser que não tenha sido o primeiro milagre, mas certamente foi o primeiro sinal. Nós vamos diferenciar no livro de João, nós vamos ver mais à frente, vários sinais que é diferente de milagre. Vou dar um exemplo. O que é um milagre? A cura do homem que estava com a mão ressequida. Lembra desse texto? Jesus chega numa sinagoga e tem um homem lá que ele está aqui, ó, ele não mexe o braço. Não funciona mais. Está com a mão fechada, aqui. E aí Jesus olha para ele e diz: o que aconteceu com sua mão? Não funciona mais não. Sábado, de todo mundo, Jesus olha para ele, tem misericórdia dele e diz assim: estende teu braço. E o homem, ó. O que foi isso? Um milagre. 4 dias o homem está morto, fechado na sua sepultura. O seu nome é Lázaro. A irmã dele, quando Jesus chega, diz assim para Jesus: não abra a sepultura, que o negócio já deve estar decompondo. 4 dias. Jesus diz: abre. E lá de fora ele diz: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro sai meio que nem múmia. Isso é um sinal. Estender a mão é um milagre. Ressuscitar alguém depois de 4 dias é um sinal. Nós vamos diferenciar isso, porque João não fala só de milagres, ele vai contar para nós alguns sinais. Que sinais eram? Olha, este é o Filho de Deus. Olha, esse é o próprio Deus encarnado no meio de vós. Ninguém poderia fazer isso se não fosse o próprio Deus. Por quê? Assim como a mão ressequida estendeu, um homem tetraplégico estava na beira de um templo, pedindo esmola, passou 2 discípulos e disse o que para eles? O cara falou assim: eu quero dinheiro. Os discípulos falaram assim, ó, puxaram o bolso assim: nem ouro e prata eu tenho, está duro aqui. Mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta. E o paraplégico foi o quê? Um milagre. Os discípulos fizeram milagres. Os discípulos não fizeram sinais. Porque os sinais eram para apontar que Jesus Cristo é Deus. Então veja,
Nesse momento que Maria está falando com Jesus, ela tem convicção. Maria era uma serva muito crente. Ela viveu o milagre de gerar Jesus. Como eu disse aqui, ela viu Jesus crescendo. Ela guardava tudo no coração. Logo, irmãos, naquele momento de grande dificuldade, ela correu para quem poderia solucionar os problemas. Isso nos ensina, irmãos, uma coisa nessa manhã. Ensina a gente a lidar com a fé. Nós precisamos ter a fé de Maria e também apelar como Maria. Ir a quem pode resolver as nossas situações. Lembrar que o caminho de oração é um caminho constante, é um caminho dia após dia. É algo que eu e você precisamos desenvolver. Maria teve uma vida inteira do lado de Jesus. 33 anos ela foi sabendo quem era ele. Desde o dia em que o Gabriel falou, olha, no seu ventre será gerado o Filho de Deus. As pessoas querem colocar Maria como divindade, ela não é. Tanto ela não é que quando ela canta o cântico em Lucas capítulo 1, ela diz, obrigado, Senhor, meu e Salvador, falando do bebê da barriga dela. Ela sabe que quem está ali é o Deus dela e o Salvador dela. E ela vai crescendo nessa fé, vendo o menino sumir dos 12 anos, quem ele era, o que ele estava fazendo. Vendo um desenvolvimento espiritual nele que era anormal das demais pessoas. Entendendo quem Jesus era. Quando ela tem um problema, numa festa de casamento, ela sabe quem pode resolver. A pergunta que nós devemos fazer sinceramente aos nossos corações. Quando nós temos uma grande dificuldade, nós sabemos quem é que pode resolver? Nós confiamos de fato? Nós entregamos de fato? Nós de fato vamos lá, como Jesus ensinou, bate e ninguém vai atender. Foi isso que Jesus falou? Quando ele ensinou a orar? Vocês lembram do texto? Bate a porta, lhe será aberta. Não tenha vergonha, irmãos, de bater. Jesus está dizendo, é uma sequência. A nossa vida deve ser uma vida de uma sequência da dependência de Cristo. Nos pequenos problemas, nos grandes problemas. Nas coisas que a gente pode dizer, não tem saída. Ele está ali para que a gente possa apelar. Segunda coisa que eu quero que a gente veja. Houve um grande milagre na festa. Não houve só um problema, houve um grande milagre. O texto diz que havia alguns poços de água que eram usados para cerimônias de purificação do casamento. Cada um deles, como vimos, cabe em média, essa tradução da gente aqui colocou 100 litros. Se você vai estudar, há uma métrica ali que eles falam que é de 60 a 100 litros. Então, poderia ter 65, 80, 90, 100. Mas vamos aqui colocar no patamar maior de 100, são 600 litros de vinho. Eita festão. Você fala para mim que tem uma festa com 600 litros de vinho, é um festão. E por que era um festão? Porque naquela época, diferente da gente, que a gente hoje, a família da Letícia lá no Brasil é muito grande. E a minha sogra são em 9 irmãos. Então você imagina 9 irmãos com seus filhos, que já são casados, com filhos. Então a gente às vezes se reúne numa festa de fim de ano lá, já está batendo quase 70 pessoas. Que agora os adolescentes começam a namorar, e aí traz aquilo. Que às vezes vem uma festa, no mês que vem já não vem mais, e terminou, né? Mas vai aumentando, galera. Na época da Bíblia, como é que se convidava alguém? Então, lá na família da minha esposa agora é assim, festa de criança, só vai quem tem criança, que buffet é caro. Então, quem tem criança é chamado. As tias ficam chateadas, porque não são chamadas mais. Não tem mais criancinha, mas é porque você tem que regular. Você vai dar uma festa para 100 pessoas da família, mais não sei quantas pessoas, imagina um buffet, você não tem condição.
Naquela época não tinha esse negócio, vou chamar o vizinho da direita e da esquerda, não vem. O chamar o de trás, mas o da frente eu não gosto muito dele, não. Faz um barulho de manhã, me atrapalha, viu? Fulano vai casar. Toda comunidade está convidada. Vem todo mundo. Então era muito vinho, era muita despesa. E aí Jesus vai e fala para o pessoal, tá bom, são 600 litros de água. Jesus manda encher. Enche. Após cheios de água, ele mandou que os garçons levassem ao líder da festa para que ele pudesse experimentar o vinho. Você já imaginou ser um desses garçons? Quando eu leio esse texto, eu falo, gente, que coisa maluca. O camarada deve estar fazendo aqui, sei lá, uma pegadinha do Faustão. Ele mandou encher 100 litros, 600 litros de água e mandou tirar um pouquinho. Então, põe um pouco na vasilha, leva um copinho lá pro camarada. Meu, isso é pegadinha. Eu vou levar lá, o cara vai beber. É água, o que você está querendo comigo? Se eu fosse o garçom, eu ia esperar isso. Eu falo, não, eu vou levar água. Ele está esperando vinho. Isso que você colocou aqui dentro é água. Água e vinho tem uma distância quilométrica. Mas, eu não sei se os garçons ali já tinham ouvido falar de um tal de Jesus. E algum deles decidem respeitar. E pegam a canequinha e vão levar ao cerimonialista. Obedeceram. E por obedecerem foram testemunhas de um grande sinal de Deus. No Brasil havia um cristão cientista que infelizmente morreu no ano passado. Ele chamava-se Adalto Lourenço. Em uma palestra, depois eu ponho um videozinho deles lá no grupo para vocês verem, um videozinho de 2 minutos dele falando isso. Ele disse o que era preciso para transformar água em vinho, cientificamente falando. Eu não sou cientista, mas eu vou tentar dar para vocês aqui o que eu vi da resposta dele. Ele fala que a composição da água são 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. E ele diz que a composição do vinho tem átomos de carbono, átomos de nitrogênio e um monte de outra coisa. Ou seja, você vai pegar um item que tem 2 átomos, né? 3, 2 de oxigênio e 1 de hidrogênio, e você vai transformar em uma coisa que tem átomo de hidrogênio, de carbono e de nitrogênio. E há outras coisas. Então, segundo esse cientista, para transformar água em vinho é necessário um processo nuclear de fissão e fusão. Então, Jesus tinha que ter, lá naquela época, um aparelho nuclear para fazer a fissão e a fusão, que é quebrar os átomos do hidrogênio e do oxigênio, e depois juntá-los e transformá-los. Para realizar isso na quantidade de água que estava ali, que eram 600 litros, a energia necessária, segundo os estudos do cientista, era de 1 dia de energia das 200 bilhões de estrelas da nossa galáxia. Dá para fazer? Dá. Você pega só a energia de 200 bilhões de estrelas, você tem um aparelho nuclear para fazer isso, e aí você põe a água lá e ela vai sair em vinho. O texto diz que Jesus não fez nada. Ele não foi no pote de 600 litros e colocou a mão. Senhor, por favor, não, ele não fez isso. Ele não suou. Ele não teve nenhum tipo de preparação. Ele simplesmente disse, pega a água agora e leva. E no processo da cara pegar a água e levar, tudo se transformou em vinho. Quem poderia gerar uma energia tão grande só com a sua palavra? Talvez aquela que todas
Talvez aquele que todas as coisas foram criadas por meio dele e pela palavra dele. Talvez ali estivesse aquele que disse: haja luz, e houve luz. Haja separação das águas com a terra, e houve. Provavelmente João está novamente dizendo para nós o quê? Quem está na fé é o próprio Deus. Quem pode resolver esse problema é o próprio Deus. Então veja, o primeiro sinal referido no Evangelho de João tem um propósito que os leitores deste Evangelho saibam que o convidado especial daquele lugar era o próprio Deus. O problema era de difícil solução, mas de fácil solução para o Deus Todo-Poderoso. Então veja, Maria, ao questionar Jesus, provavelmente, ela já sabia que o filho dela era a promessa do Deus encarnado. Para a gente refletir, quais são as dificuldades que a gente enfrenta hoje na vida? O texto, irmãos, que nós estamos olhando hoje é para renovar nossa fé diante de um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais. O texto de João hoje nos convida a olhar para um Jesus que está no ambiente e ele pode fazer infinitamente mais do que a gente pede ou pensa. Talvez você, como eu, ao ler o texto, ao ouvir a palavra de Maria, olha, Jesus, acabou o vinho, você fala, pô, ela está esperando que ele saia com os discípulos e vá comprar na mercearia. Mas não é. Há no coração dela, há na intimidade dela com Jesus a convicção de que Jesus podia fazer infinitamente mais. Mas veja, Jesus não queria aquele milagre só para solucionar um problema da festa, talvez de um primo, de um colega. Não. Ele desejava fortalecer a fé das pessoas que interagiam com o milagre. Sempre quando Jesus faz alguma coisa, ele quer que as pessoas ao redor percebam o milagre, e aquilo os atinja, aquilo os motive, aquilo os renove, e aquilo os fortaleça, e aquilo seja um hábito para a sua semana, para o seu mês, para o seu ano, para um problema pessoal, para que você olhe o milagre e diga, poxa vida, eu estou vendo Jesus agir. E foi isso que aconteceu. Se você ler o versículo 11, diz assim, e os discípulos, seus discípulos, pelo menos os 4 que nós sabemos que estavam lá, creram nele. Há um propósito. E o Evangelho de João vai ser toda vez esse propósito. Estas coisas serão escritas para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E este milagre está escrito para que você creia que o seu Jesus, o Filho de Deus, ainda é poderoso para transformar água e vinho, se isso for necessário, para que pessoas creiam que Ele é o Filho de Deus. Infelizmente, hoje há muitas pessoas que querem beber o vinho, mas não querem confessar a fé em Jesus. Há muita gente que vai na igreja em busca daquilo que Cristo pode dar. Tem igrejas que funcionam por meio de campanhas, você viu? A campanha não sei do que, aí pá, a galera pega firme para alcançar aquele problema, aquele propósito. Mas isso cria no coração das pessoas uma fé inescrupulosa, que vai atrás de Deus, que pode dar alguma coisa. Não é esse o projeto de Deus. Ele pode te dar, mas tudo o que Ele fizer, Ele quer que isso redunde em glória para Ele, e para que você creia mais em quem Ele é, e não naquilo que Ele pode te beneficiar. Eu espero que você compreenda isso. Eu quero concluir fazendo 2 ressalvas para nós. Primeira ressalva nesse texto: invista na sua vida espiritual, para que, como Maria, você desenvolva uma fé em Cristo. Maria desenvolveu, ela foi mãe de Jesus, ela andou com Cristo 30 anos, 33, até sua morte. Ela estava na beira da cruz quando Jesus morreu.
Maria não é alguém para ser adorada. Maria é alguém para ser olhada. Ela é um exemplo de fé. Ela não é um exemplo de divindade. Maria era uma mulher comum, pecadora. Ela não está aos céus à direita de Deus. Maria não nos dá garantia nenhuma de que orarmos a ela. Ela não vai nos ver. Ela não está mais nessa sintonia com este mundo. Mas Maria, em todo aquilo que a Escritura diz dela, diz de uma mulher que creu. Maria está ali num propósito de dizer para nós nessa festa: vocês podem crer nele, assim como eu criei, porque eu vivenciei tudo que ele faz. Você quer ter uma fé diferente? Ande com Jesus como Maria andou. Invista na sua vida espiritual. Invista no seu tempo com Deus. Invista no seu tempo com a Bíblia. Invista no seu tempo com outros irmãos. Invista no seu tempo com a igreja. Invista no seu tempo em oração. Invista mais o seu tempo naquilo que vai te aproximar de Cristo. E então, como Maria, você pode ter convicção maior ainda de que Jesus é capaz de fazer infinitamente mais do que você pensa ou pede. Segunda reflexão para nós nesse texto: ao ver os milagres de Cristo, nunca se esqueça que o propósito é declarar a glória para que as pessoas creiam nele. Então, meu irmão, guarde a sua fé. Cuidado para você não se tornar como muitos que só querem estar atrás daquilo que desejam e não se interessam mais pela glória do Senhor, pela presença do Senhor e pela expansão do reino do Senhor. Se você estiver orando para que coisas aconteçam, para que a glória de Cristo seja vista, então você está orando de maneira correta. Se você está orando, mesmo que para você, para que se aquilo acontecer com você, você testemunhar que foi Ele e dar a glória a Ele, então você está orando de maneira correta. Para que muitos vejam Cristo em você e o nome dele seja glorificado. Amém? Quero orar por nós, para que o Senhor nos ajude a desenvolvermos a nossa fé para a glória do Senhor. Obrigado, Deus, por esse casamento em Caná, por esse sinal maravilhoso. Eu imagino aqueles que levavam um copinho com água, alguém que sabia definir qual vinho era bom, qual vinho era ruim. Eu imagino a fé tão simples e ousada de Maria, de dizer para Jesus: acabou o vinho, você pode resolver. Eu oro para que as nossas vidas, dia a dia, sejam impactadas por essa palavra. Que a nossa fé seja aumentada. E que a gente possa compreender ainda mais as verdades do Senhor. Viver nelas para a tua glória e para o teu louvor. Em nome de Cristo eu oro. Amém. Deus abençoe os irmãos.